O vídeo de hoje é para os meus alunos e para as minhas alunas particulares que vão prestar IME-ITA, mas eu aproveito aqui para compartilhar com todos que têm interesse nesse tema. É uma questão nível um pouco mais elevado, que pede para você calcular a solubilidade de dois sais, o tiocianato de prata e o brometo de prata. Mas ele quer essa solubilidade simultânea e dá o produto de solubilidade dos dois. Você analisando o produto de solubilidade do tiocianato de prata e do brometo de prata, percebe que as duas substâncias têm uma solubilidade pequena em água, são aqueles sais ditos insolúveis. Claro que não são completamente insolúveis, a solubilidade é muito reduzida e a ideia é calcular as duas solubilidades quando os dois estão dissolvidos em solução saturada ao mesmo tempo. Em outras palavras, o que pressupõe esse enunciado? Que você pegou um becker, por exemplo, colocou as duas substâncias e adicionou água pura e está trabalhando nessa temperatura de 25 graus Celsius. Espera que os dois se dissolvam até a solução ficar saturada dos dois. O problema envolvido é o quê? É o íon comum, a prata, porque os dois têm íon prata e o íon prata que vai estar presente na solução é comum aos dois equilíbrios que vão estar envolvidos. Esse problema ele tem a parte química, que a gente precisa discutir com calma, e também precisamos pensar um pouquinho na parte matemática, para encontrar uma solução que não seja extremamente difícil algebricamente. Esse problema, antes de eu fazê-lo, eu queria comentar que ele é diferente de outros dois clássicos da química que não chegam a ser de nível difícil. Esses outros dois são de nível mediano. Um desses problemas é quando você tem, por exemplo, um sal solúvel, e você quer saber qual é a solubilidade de um sal insolúvel, pouquíssimo solúvel, na presença desse sal solúvel. Por exemplo, qual seria a solubilidade do brometo de prata numa solução, sei lá, 0,1 mol por litro de nitrato de prata? O nitrato de prata é muito solúvel, então toda a prata proveniente do nitrato de prata vai estar em solução. Aí um problema relativamente simples de fazer, não é uma coisa tão complexa quanto esse. E se você precisar de um apoio nesse sentido, coloca um comentário aí que eu tento gravar um vídeo mostrando como é que se faz esse tipo de problema. Existe um segundo tipo de problema, também de nível médio, que não é como esse aqui, onde você, por exemplo, tem um corpo de chão, digamos cloreto de chumbo 2, e você adiciona uma solução de soda cáustica, NaOH, hidróxido de sódio. O que acontece? Você tem a possibilidade de que esse cloreto de chumbo se converta num outro precipitado, que é o hidróxido de chumbo 2, que é muito menos solúvel. A distância entre os produtos de solubilidade é muito grande, não é tão reduzida quanto nesse caso, em que é uma ordem de grandeza só. Então esse outro problema também não é tão complicado, porque o que vai acontecer é que o cloreto de chumbo 2 vai se converter em hidróxido de chumbo 2. E se você também quiser que eu faça esse comentário, que eu mostre esse vídeo, esse tipo de problema que é nível mediano, coloca aí nos comentários. Agora vamos nos concentrar nesse problema que está proposto aqui. Primeiramente eu quero te mostrar os dois equilíbrios, né? O equilíbrio onde o composto iônico está do lado esquerdo, os íons na solução saturada do lado direito, e as constantes de equilíbrio são chamadas de produto de solubilidade, né? E o PAC recomenda o símbolo KS, mas muita gente usa o símbolo KPS. O produto de solubilidade é dado por essa expressão nesse caso e por essa expressão nesse caso. Lembre-se que a atividade do sólido puro é unitária e por isso que a concentração dele não comparece aqui. Agora a questão é a seguinte, eu quero calcular as duas solubilidades. Então eu posso dizer que a concentração de tiocianato na solução é igual à solubilidade desse primeiro que eu estou representando por S. E a concentração de brometo é igual à solubilidade desse outro que eu vou chamar de S', vou representar dessa forma. Agora, eu não posso colocar aqui S e aqui S', porque a solução é comum para as duas dissoluções. Então a concentração de prata ali presente, ela não é igual a isso e também não é igual a isso. Então nós temos esse complicador e não sabemos qual é essa concentração de prata. Substituindo S e S' nessas duas expressões, chegamos a isso e na próxima tela eu tenho essas duas expressões colocadas aqui. Então eu tenho o produto de solubilidade do tiocianato de prata associado à sua solubilidade
e o do brometo de prata associado à sua solubilidade. Note que eu tenho duas equações, mas eu tenho três incógnitas. A concentração de prata, S e S'. Como não me interessa a concentração de prata, uma ideia que certamente você já teve nesse momento é dividir membro a membro, e realmente se eu dividir membro a membro, a concentração de prata não comparece mais aqui, e eu posso isolar uma das duas. Por exemplo, eu posso isolar S' em função de S. Eu vou chamar essa equação de 1. O problema é que isso não me permite ainda resolver o problema, porque eu tenho uma equação e duas incógnitas. Eu preciso achar um outro vínculo entre S e S'. E como é que eu acho esse vínculo? Bom, uma saída é você pensar na neutralidade elétrica da solução. O que nós temos nessa solução? Nós temos íons Ag+, íons tiocianato, íons brometo, temos íons H+ da água e íons OH- da água. Então eu posso dizer que a concentração total de carga positiva é igual à concentração total de carga negativa e posso escrever isso aqui. Do lado esquerdo da igualdade, a concentração total de carga positiva. Do lado direito, a concentração total de carga negativa. Lá no enunciado estava dito que a gente deve desprezar, desconsiderar, pensar que são desprezíveis, negligenciáveis os processos como hidrólise e complexação. Isso significa o seguinte, que os íons H+ e os íons OH- da água estão presentes na proporção 1:1, porque eles vêm exclusivamente da autoionização da água. Portanto, a concentração de H+ sendo igual a de OH-, reduz essa expressão a essa. E essa expressão, se você pensar bem, dentro das condições do problema, ela não é nada mais do que o óbvio, porque afinal de contas, toda a prata presente em solução, ela veio de onde? Ou ela veio da dissolução do tiocianato, cada tiocianato é acompanhado de um Ag+ na dissolução desse sal. Ou essa prata veio da dissolução do AgBr. Então, vale essa igualdade. E como isso aqui é S, isso aqui é S', eu chego nessa outra expressão. Achei uma segunda expressão. Mas, de novo, eu tenho a concentração da prata aqui, que eu não sei, e também não me interessa calcular nesse problema. O que eu posso fazer agora algebricamente? Veja bem, eu encontrei um vínculo matemático novo. Então eu posso usar esse vínculo matemático novo com essas duas ideias que estão aqui. E assim eu vou obter uma decorrência desse novo vínculo. Só que eu vou tentar eliminar a concentração da prata. Então o que eu faço? Eu vou pegar S mais S' e vou substituir aqui e aqui. E é isso que você vê na próxima tela. Aquelas duas equações, substituindo no lugar da prata S mais S', eu chego nessas duas. Efetuando a propriedade distributiva aqui, eu tenho essa equação que eu vou chamar de 2 e essa que eu vou chamar de 3. Muita calma nesse momento. O que você está percebendo? Que eu tenho duas expressões onde KS e KS' eu tenho, só que S e S' eu não tenho, mas você percebe que eu tenho uma parcela aqui, que é o SS', que também está aqui. Portanto, se eu subtrair essa dessa ou vice-versa, eu elimino esse termo que está em S a primeira e S' a primeira. Então vou fazer isso, 2 menos 3, e chego nisso aqui porque isso cancela com isso. Achei o segundo vínculo que eu precisava. Então eu tenho aqui um vínculo entre as duas variáveis e lembrando que eu quero calcular uma delas, portanto eu posso substituir, por exemplo, S' a partir da equação 1 que eu tinha mostrado. Então vou pegar isso aqui, substituir aqui e assim eu vou para a próxima tela. Aqui foi feita a substituição e a parte química do problema terminou. Quer dizer, a gente tinha que achar os vínculos químicos e matematicamente operar com essas leis que a gente tem da físico-química para chegar numa relação. Cheguei nessa relação onde a única incógnita é S. Perceba que nós temos termo em S ao quadrado e temos um termo independente, ou seja, uma equação de segundo grau, mas ela não tem o x elevado à primeira. Tem o x ao quadrado e tem o termo independente. Consequentemente, aqui é simplesmente uma questão de algebrismo, tá? A próxima etapa seria
colocar S ao quadrado em evidência, e aí eu vou isolar S ao quadrado, isso aqui eu jogo para o outro membro, extraio a raiz dos dois lados e chego nisso. Rigorosamente falando, aqui eu deveria pôr um mais ou menos, do ponto de vista matemático, mas a solução negativa ela não convém porque não tem um significado físico-químico, né? Falar em concentração negativa. Lembre-se que solubilidade é uma concentração, é a concentração da solução saturada. A partir desse ponto, é exatamente essa expressão que você tem aqui, substituindo os valores que estavam no enunciado, nós descobrimos que essa é a concentração do tiocianato de prata, o mais solúvel ou menos insolúvel dos dois. E aí eu volto para a expressão 1, onde eu tenho os dois KS e agora eu tenho S, portanto eu calculo S'. Conforme esperado, a solubilidade do AgBr é menor que a do AgSCN. Legal? É tão bom quando a gente entende, né? Essa é uma questão de nível, como eu falei, um pouco mais complexo, mas ela complementa a sua formação em relação a outros casos um pouco menos difíceis de equilíbrios heterogêneos. É isso aí, até o próximo.